Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Alô, alô, amigos do É o que Parece, aquele que sabe o que contar. Estamos indo aqui para o nosso 37º, 38º programa dessa coisa gostosa que Rossini e eu criamos e estamos nos divertindo muito. E hoje eu fiz questão de abrir esse programa porque nós temos um convidado muito especial. Não só por aquilo que ele representa, aquilo que ele foi, aquilo que ele é, mas porque é um amigo muito querido de muitos anos. Vocês terem uma ideia, conheci essa figura em 1964, quando nos conhecemos como alunos da Escola de Propaganda de São Paulo, que depois viraria Escola Superior de Propaganda e Marketing, hoje a SPM. Então, é com prazer que Rossini e eu apresentamos João de Simone Soderini Ferraciu. Esse é o nome completo da fera, casado com Lúcia Helena, com as filhas Andréia, Mirella, Giancarlo e duas netas, que devem ser a baba do vovô, chamado Lanai e Yasmin. Eu paro por aqui e deixar o Rossini dar as boas-vindas também a esse nosso querido amigo. Alô, Lolo! Nós não vamos falar de futebol agora, nós vamos falar de você. Quando a gente fala ícone, modelo, exemplo, sempre a sensação que fica é que a gente já ficou velhinho, que está precisando de ajuda. Mas todo Rossini, mundo sabe... Bota velhinho nisso, Rossini. Na época que esse cara daí que está falando, em 1964, ele era um jovem lindo e maravilhoso que tinha vindo de Ribeirão Bonito a São Paulo. E eu já era um velho estudante. A diferença já era gritante de idade, sabe? E de simpatia mais ainda, porque ele continua o mesmo, rapaz. Eu fiz, acho, mais anos do que você, porque se tinha uma diferença grande de idade, hoje nós estamos muito próximos. Não, mas eu só queria terminar uma abertura que você, De Simone, como é rápido no gatilho, interrompeu. Você, com todo esse tempo passado, ainda tem um futuro brilhante. Você jamais foi esquecido e será esquecido pelo mercado da propaganda e especialmente por uma ferramenta chamada promoção e o teu passado de jogador de futebol. Daí porque eu te chamei de Lolo e você logo já me interrompeu. Então, queridão... Me desculpa, então, eu não gosto de deixar corintiano falando muito. Mas, de qualquer maneira, então, meu querido Lolo, hoje nós vamos ter a oportunidade de dividir com os nossos ouvintes, nossos seguidores do nosso programa É o que Parece, aquele que sabe o que contar a história do João de Simone Ferraciu Soderini. É isso? É, Soderini Ferraciu. É invertido? Sim. É, o Ferraciu é o final. É, porque eu tive na cidade de Soderini, lá na ponta da bota, na Itália, e eu me lembro que eu conversei com você e falei, poxa, fui numa cidade pequena que todo mundo parecia japonês, baixinho, narigudo e de boné. Você falou, não, lá é a terra da minha família. Foi um sarro, até que a gente ficou um belo dia almoçando e conversando sobre isso. Mas os nossos seguidores, com certeza, vão se deliciar com este papo se a gente souber tirar de você tudo aquilo que você sabe, que conhece e que guarda muitos anos de história da comunicação nesse país. E se você me permite... João, vamos deixar você falar e temos um grande desafio. Eu quero ver fazer um programa no tempo regulamentar que nós costumamos fazer de 25, 30 minutos e que você consiga contar tanta coisa que você tem para contar. O microfone está aberto, vamos falar do João de Simone com seus 20 anos, começando a sua vida, a sua carreira profissional. É sua vez, João. Na realidade, não foram 20 anos. Eu comecei com 17, em 1955, trabalhava no Banco Popular, que faliu, foi logo em seguida adquirido pelo Bradesco. Eu fiquei a ver navios nessa oportunidade e, felizmente, como modéstia à parte, eu era um bom jogador de futebol
já tive a percepção de que o Bradesco tinha interesse exclusivamente em mim, lá no banco, para ingressar no time do Bradesco, que era um dos melhores times das equipes bancárias do Brasil. Eu não aceitei ir para o Bradesco, tive uma oferta na Willis Overland do Brasil, igualmente tive a percepção depois, pelo mesmo motivo de estarem voltados mais para montar um bom time de futebol, e eu acabei indo exatamente, o futebol me ajudou bem. Eu tinha jogado na seleção bancária brasileira, depois eu fui jogar na seleção amadora brasileira, que hoje o pessoal chama de sub-20, e logo em seguida ingressei no Palmeiras, onde cheguei inclusive a jogar, felizmente, na equipe titular. Nunca perdi. Todo homem não pode ser só qualidades. Você tem muitas qualidades. A pessoa que talvez eu conheça que mais qualidades tem, mas tem um puta de um defeito, é palmeirense. Pois é. Esse daí, e a grande virtude que a gente tem é que esse time do Palmeiras está, inclusive, ensinando português a maioria das pessoas no Brasil, porque passa a ser decacampeão, depois precisa descobrir o que é Enio campeão, para depois, logo em seguida, vai ter 11 títulos, vai ter um termo novo para ser utilizado. Estamos contribuindo até para o aportuguesamento da palavra. Que um dia seja pela primeira vez campeão mundial. Muito bem. Agora eu quero saber por que Lolo, hein, De Simone? Porque quando eu era criança e devia ter uns 10 anos de idade, quando eu marcava um gol, eu saía gritando gol de Lolo, que devia ser algum jogador em algum lugar, e acabou pegando. E aqui na minha cidade, ninguém conhece o De Simone. Todo mundo só conhece o Lolo, e de vez em quando me pergunto se eu continuo fazendo reclame em São Paulo. Bom, para os nossos seguidores, o Lolo, o João De Simone Ferraciu, está falando conosco lá da chácara dele, da propriedade dele em Capivari, onde ele cultiva frutas e especialmente pingas da mais alta qualidade. Mas continua lá, Lolo. Tá bom. Então, logo em seguida, eu entrei na Willis Overland do Brasil, que era, de certa maneira, juntamente com a Volkswagen, a maior indústria automobilística do Brasil, que produzia Rural Willis, produzia Jeep, Dolphine, Gordini, Aero Willis, Itamaraty, veículos que já não existem há longo tempo, mas era uma das maiores produtoras do Brasil e provavelmente a maior verba de comunicação publicitária. Eu fui lá trabalhar no departamento de pessoal, depois passei para a área de relações públicas, me encaminharam para trabalhar como monitor na fábrica, para apresentar a fábrica aos convidados que lá iam. Eu acabei aprendendo tudo sobre produção de veículos, sabia o que era recozimento, revenimento, cianuretação, como funcionava a estamparia, como é que eram feitos os testes, e isso contribuiu bastante para que a área de vendas me convidasse depois para trabalhar como instrutor de vendedores. De instrutor de vendedores, eu passei a trabalhar no departamento de promoção de vendas. Em seguida, fui gerente da área de treinamento de vendas, depois fiquei gerente de promoção, depois fiquei gerente de propaganda, depois fiquei gerente de merchandising e acabei ficando gerente de toda a divisão de comunicações da Willis, que depois foi adquirida pela Ford, e eu assumi também imediatamente a função da gerência geral da divisão da Ford e pedi demissão para ir trabalhar na Chrysler do Brasil, que estava sendo instalada no país nessa oportunidade, já na área não só de vendas, como também de toda a área de comunicação. Permaneci na Chrysler durante mais ou menos uns 3 anos, e o presidente dela acabou saindo para assumir a presidência da Ford. E aí, eu tenho certeza de que deve ter sido indicação dele, fui convidado pela Thompson Propaganda, estou sumarizando o máximo, para ir funcionar na área de atendimento da conta Ford. E eu não aceitei, porque eu entendi que era um cargo muito mais político, por indicação do presidente da própria Ford, do que em função do conhecimento que eles tinham da minha profissionalização. Logo em seguida, a Thompson me convidou novamente, mas aí para abrir a unidade de promoção de vendas e merchandising, que foi a empresa, eu diria, Thompson foi a empresa pioneira no país a montar uma estrutura organizada de promoção e merchandising. Eu tive esse encargo lá, e durante mais ou menos 8, 9 anos de toda a década de 70, a gente funcionou internamente dentro
da própria Thompson. Nesta época, a Thompson cuidava, óbvio, de todo o trabalho de comunicação dos seus anunciantes, e tinha 3 departamentos que funcionavam no paralelo, que não era a publicidade direta, que era a área de promoção de vendas com você, de relações públicas com o Valentim Lorenzetti e com pesquisa do Arthur Moraes César. Eram 3 departamentos subsidiários dentro da Thompson para atender especificamente seus clientes. A Thompson, deixando a mim de lado, ela tinha esses excelentes profissionais trabalhando nessas unidades e tinha também um excepcional profissional trabalhando na área de mídia, que também tinha vindo de Ribeirão Bonito. Um tal de José Francisco Queiroz, que está me entrevistando junto com o Rossini. É amizade de longa data. Os amigos são para isso, para reconhecer mais do que se deve. Mas vamos lá, sua experiência da Thompson e o mundo da promoção. Tem uma história muito interessante da Thompson que eu não posso deixar de contar, Rossini e Zé Francisco. Quando eu resolvi sair da Thompson para montar a minha própria organização como estrutura montada fora, digamos, da agência de propaganda, a Thompson resolveu participar do negócio. Eu falei que não queria, porque queria atender diretamente aos clientes. Ela queria participar com 51%, depois 50%, depois 49%, depois ela disse 1%, porque ela desejava ter, digamos assim, de certa forma, pelo menos o umbigo das atividades promocionais conectadas à grande agência. Era a maior agência de propaganda do país na época. E eu disse não, em função dos motivos. Logo em seguida, eu fui convidado pelo presidente da Thompson e pela toda a sua diretoria, e em uma reunião me disseram o seguinte, que com a minha saída eles estariam desativando a unidade de promoção de vendas e que eu poderia levar todos os funcionários indenizados, poderia levar todas as mesas, todas as cadeiras e todos os clientes absolutamente para a nova organização. E recebi uma carta da Thompson encaminhada a todos os clientes dizendo que ela recomendava a nova organização de Simone Associados absolutamente sem quaisquer restrições. Eu guardo até hoje carinhosamente essa carta comigo, porque você montar uma estrutura com todos os clientes prontos, eu estranhei, falei, puxa vida, isso não é a fase romântica das atividades de propaganda, porque uma atitude como essa não teria espaço nos dias de hoje, jamais, absolutamente jamais. E a Thompson fez isso daí. E eu perguntei, falei, mas a que eu devo tanto? Eles me disseram, nós estivemos com 3, 4 clientes que disseram que querem continuar trabalhando com a unidade de promoção de vendas com você, e que você disse a eles que eles estariam muito bem atendidos na Thompson e não iria trabalhar com nenhum cliente da agência e não iria prospectar nenhum cliente da agência. Você não vai precisar prospectar, porque todos eles já são seus. Fantástico, fantástico. É uma história maravilhosa. Numa época, João, numa época em que existia um entendimento não muito claro dessas atividades diferenciadas, do que era a propaganda, lato sensu, para os grandes veículos de mídia, de campanhas institucionais ou de venda de produtos, e trabalhos complementares e importantíssimos, como esse da promoção de vendas no ponto de venda, que foi onde você fez um trabalho fantástico. Existia até uma certa rusga, né, uma certa diferença de disputa de verbas, né, entre as agências de propaganda convencionais e esses trabalhos complementares, entre ele a promoção de vendas, não é isso? O entendimento era tão difícil do que eram as atividades de promoções, que basta dizer que quando eu fundei a De Simone em 1978, foi juntamente quando estava também iniciando as atividades com nossos queridos amigos Salles Neto em Meio e Mensagem, e ele me pediu uma oportunidade para escrever um artigo em Meio e Mensagem cujo título era O que é promoção de vendas. Imagine, o mercado, você estava na fase ainda doutrinária de evangelização, você precisava educar ainda, não apenas, até clientes sobre o que eram as atividades. Quantas e quantas vezes, indo a um cliente, ele perguntava, mas afinal, o que é a promoção de vendas? E a gente passava um tempão. Felizmente, eu já era na Thompson
na Escola Superior de Propaganda, o responsável por essa matéria, e ficava muito fácil entrar nesse campo mais teorético. Bom, João, Perfeito. deixa eu te contar uma coisa. Você participou ativamente do nosso livro É o que Parece, que comemorou os 20 anos do Clube dos 100 Amigos. Você participou no incentivo da criação da obra e participou também produzindo a maior quantidade de casos para esse livro. Tem um deles que eu gostaria que você, se pudesse, recordar aqui conosco. Como é que... Olha, o título desse artigo chama-se Uma frase joga no lixo os 153 recordes do Gordini. Conta essa história, que é de promoção, hein? Olha a fisionomia do teu colega. Vocês vivem brigando de vez em quando nas entrevistas, porque ele já tinha deixado isso por uma segunda etapa. Não é, Zé? É. Mas eu respondo já, então. Zé? Nós não combinamos isso. Eu combinei de abrir o meu coração hoje aqui. E os nossos seguidores estão vendo, assistindo tudo. Como é da Willis, eu posso falar. Nós tínhamos feito um teste de longa quilometragem do Dolfini e do Gordini. A equipe Willis de competições, que tinha os grandes pilotos do Brasil e se reportavam à área de propaganda, que era praticamente, saía da verba de propaganda, a remuneração de todo esse pessoal. Então, ele está batendo tudo ganhando quase todas as corridas, com vitórias. Tinha o Willis Interlagos, que corria muito, um Gordini especial, todo envenenado. E a gente tinha um problema muito sério, que o Dolfini tinha uma imagem muito negativa. Parecia o que eles chamavam de leite e glória, que desmanchava sem bater. E a gente precisava robustecer a imagem desse carro. Então, que conclusão nós chegamos? Que nós deveríamos deixá-lo circulando em Interlagos durante 22 noites e 22 dias para bater o recorde mundial de longa quilometragem. Feito isso, nós levamos todos os pilotos para lá, deixamos os carros circulando durante esses 22 dias e 22 noites. Vocês não acreditam, ele bateu 30 recordes mundiais. Recorde de 5 mil quilômetros, de 10 mil quilômetros, etc. e tal. Então, a gente estava satisfeitíssimo, porque a imagem de vitalidade, de robustez, de força do carro já estava sendo conquistada. Aí, no dia do término do projeto, veio o presidente da FIA Internacional, que coincidentemente era um francês. E ele, como presidente, veio de lá para cá para dar a bandeirada final na chegada do carro. Quando ele veio, com toda a dificuldade de falar português, coincidia com uma época que estava passando no Brasil um filme de uma freira francesa que se chamava Dominique, e havia uma música no Brasil, me desculpe a expressão, mas lamentavelmente um pouco meio afrescalhada, que todo mundo cantava do tipo Dominique, Nique, Nique, badadi, dadada, mas a imagem era extremamente frágil. Muito bem, assim que o carro chegou e deu a bandeirada, ele ao lado de todos os jornalistas, só você não estava lá, Rossini, ele deu a bandeirada e disse assim, batizo, em português, batizo você de Dominique. Lembou tudo. Todos os esforços de 22 dias foram para o Beleléu, com uma simples frase, desculpe, tem nenhum preconceito contra os franceses, mas demasiadamente afrancesada, e Dominique. Batiz você como Dominique. Risada geral de todos os jornalistas. Nós também estamos dando risada, porque com certeza os nossos seguidores, nossos ouvintes estão tendo uma oportunidade raríssima de ouvir da boca da pessoa que estava lá e organizando esse evento. É o que parece, é aquele que sabe o que contar, não é mesmo, Zé? Olha, é isso aí. Vocês têm que ver a minha cara. Só tinha uma cara pior do que a minha, porque quando eu olhei de lado, estava lá com o nosso querido amigo Mauro Salles, que, de certa maneira, como agência de propaganda, também estava coordenando o evento. Quando ele ouviu aquilo e olhou para todos os jornalistas, ele botou a cabeça aqui assim de mim e disse, meu Deus, vocês veem o que fazem os esforços criativos para resolver um problema tumultuado por outros.
É um esforço profissional que jogou por terra todo um trabalho, né? Hoje em dia mudou, né? Hoje em dia, os seguranças matam pessoas na porta do supermercado e acabam com uma marca assim também, né? Ah, sim. Você veja, coitado do supermercado que está sendo atacado por Deus e todo mundo, quando, na realidade, a meu ver, ele contratou uma empresa de segurança e, por mais que a empresa seja independente, a coisa fica vinculada à imagem dele. E não tem nada que ver com o Dominique mais, né? O tempo passou. O que adianta? Vamos falar, entre nós três, somos, modéstia à parte de nós três consagrados publicitários deste país. Basta um de nós fazer uma bobagenzinha, qualquer que seja, minúscula, pronto, a imagem conquistada durante 80 anos de vida vai para a cucuia. Sem dúvida. João, voltemos à sua vida profissional. Começo da Decimone, que foi brilhante essa história que você contou, da intervenção da Thompson, e aí as coisas cresceram, né? Você conseguiu fazer uma empresa multifacetada, colocou associados juntos, e seu trabalho na área de promoção lhe deu o apelido nos corredores do mundo da comunicação de que você se transformou no Papa da Comunicação. Conta um pouco a experiência da Decimone. Primeiro, deixa eu me benzer um pouco. Realmente, eu não posso deixar de ter em mente que foi um sucesso extraordinário. No primeiro ano, nós não conseguíamos atender os clientes, tamanha quantidade de novos clientes que apareciam. Eu me lembro que todos os colegas da área de propaganda, quando eu disse que ia montar a estrutura de promoção, todos me olhavam dizendo assim, coitado, ele não sabe o que está fazendo. E achavam que iria fechar a organização logo. Em menos de 2 anos, aquela que era a primeira unidade organizada e estruturada passou a ser 6 empresas, totalmente soltas, e que todas elas trabalhavam entre si. Tinha empresa de promoções, de vendas e merchandising, tinha uma empresa que trabalhava com mala e marketing direto, uma outra empresa de feiras, exposições e eventos, que foi obrigada a montar até uma outra estrutura de eventos, porque só para a Volkswagen a gente fazia para os revendedores mais de 100 estandes por ano. A média que a gente tinha era a cada 2, 3 dias estava montando um estande. Num salão do automóvel, a gente chegou a fazer 18,8% de todo o salão do automóvel, onde todas as empresas que trabalhavam juntos. Uma criava e planejava, a outra executava, a outra divulgava, e por aí esse complexo de organização estruturada se desenvolveu de tal maneira que eu não vou ser imodesto em dizer, foi a maior organização de marketing promocional da América Latina. Com certeza. Zé, deixa eu perguntar aqui para o Lolo. Lolo, como é que você vê, fazendo um paralelo entre o momento que nós estamos vivendo hoje e o que você viveu em termos de promoção? É claro que hoje é tudo digital, tanto é verdade que você está em Capivari, eu estou aqui no bairro dos Jardins, o Zé Francisco está no bairro da Aclimação, a gente está conversando graças a essa tecnologia. Mas como é que você vê o paralelo dessas duas atividades da promoção naquela época e hoje? Bom, hoje eu acho que as atividades promocionais do país estão tão bem estruturadas quanto as atividades publicitárias, de propaganda propriamente dita. Na época em que eu comecei, você não podia chamar a organização nem de uma agência, porque ela não agenciava, ela na realidade produzia tudo. Era um fornecedor, né? A gente funcionava muito mais como um fornecedor de serviços. E como não trabalhávamos com mídia, nós éramos bem aceitos por todas as agências de propaganda, porque estávamos fazendo aquilo que ela não desejava fazer. Se fizesse bem feito, ela perdia dinheiro, e se fizesse mal feito, ela perdia a conta. Então, ter um outro para fazer o trabalho era ótimo. Então, a quantidade de eventos que a gente realizava, organização de convenções, de seminários, de simpósios, de feiras e exposições, era muito grande. Por outro lado, quando tinha que criar uma campanha com distribuição gratuita de prêmios, que envolvia sorteios, vários brindes, ofertas e principalmente concursos, que dependiam muito de autorização legal e que poucas pessoas estavam, digamos assim, credenciadas para criar essas atividades,
porque quem criava essas atividades não tinha conhecimento do aspecto legal. Então, via de regra, eu me lembro, por exemplo, de um grande publicitário, não vou dar o nome, que queria fazer uma campanha, ficou 10 dias pensando para fazer uma campanha para a Volkswagen, por indicação. Eu fui almoçar com ele e falou, olha, a nossa ideia é dar um Porsche ou uma Ferrari na compra e na aquisição dos outros veículos. Falei, pelo aspecto legal, não pode fazer entrega de prêmio que não seja de produção nacional. Quer dizer... com erro estratégico, né? Estrutura organizacional. E o pessoal de propaganda, não por culpa deles, porque a propaganda sempre trabalhou muito mais com tema, ao passo que o pessoal de promoção trabalhava muito mais com esquemas, com mecânicas. Então, há uma certa obrigação de conhecer os aspectos legais. O advogado conhece o aspecto legal, mas ele não é criativo. E uma agência de propaganda que é criativa não conhece o aspecto legal. Então, nós fomos obrigados muito mais a nos estruturar para fazer isso. Eram poucos, e aqui eu vou render uma homenagem, porque uma das melhores campanhas que eu vi com distribuição de prêmios a título de propaganda foi criada por um cara que está aqui na minha frente, que foi a Galinha Azul da Norton Propaganda, que foi uma campanha que eu adoraria ter feito, sabe? Eu adoraria. Foi feita e estruturada todinha dentro de uma agência de propaganda. Não porque a agência de propaganda entendia aquilo, porque o senhor José Francisco Queiroz entendia. E, modéstia à parte, eu me coloco muito na situação dele, eu conhecia esses aspectos legais. Então, a gente estruturava e desenvolvia a campanha e ia até Brasília para ter autorização. É tão ridículo a Brasília, para dizer a vocês, que eu me lembro uma vez que estava desenvolvendo um trabalho para a Coca-Cola, com distribuição gratuita de prêmios, e foi negada a autorização. A alegação é de que era proibido, porque Coca-Cola estava simplesmente colocada, para efeito dos seus impostos, tipificada no seu IPI como empresa de alimentos. E era proibido pela legislação alimentos fazer propaganda. Que absurdo. Distribuição de prêmios. Aí eu fui até Brasília, nunca me esqueço, trabalhava exatamente nessa área da industrial, o senhor Giovanni, que desaprovava quase tudo, eram os verdadeiros reis lá. Falei, olha, tudo bem, então nós não podemos fazer essa campanha para a Coca-Cola. Não pode. Falei, o senhor poderia, por favor, indeferir o pedido e dizer que não pode porque é alimento? Ele falou, mas eu estou lhe dizendo. Falei, mas eu quero por escrito. Ele falou, por quê? Falei, porque nós vamos fazer uma campanha dizendo que Coca-Cola é alimento e João Figueiredo garante. Meia hora depois ele aprovou a campanha. Você vê. Olha, você falou da Galinha Azul, de Simone. Galinha Azul já rendeu pelo menos 2 ou 3 episódios do nosso É o que Parece. E olha, e nada mais saboroso, delicioso, do que ouvir o Zé Francisco entrar nos detalhes, aquilo que a pessoa comum que ouve ou que vê uma campanha como aquela, viu, imaginava que tivesse ocorrido. Então, acho que a gente está no caminho certo. E hoje é um dia super especial. É o que Parece hoje está vibrando, e com certeza os nossos seguidores e ouvintes também, em função de estar resgatando uma figura como você, que tem espaço para a eternidade, campeão. Voltando à história aí dos anos 70, esse trabalho diferenciado, como um fornecedor na área de promoção de vendas, não tinham muitas empresas que faziam isso. Você começou esse trabalho na De Simone e, rapidamente, várias empresas surgiram com essa atividade. E aí você teve a brilhante ideia de criar uma associação chamada AMPRO, Associação do Marketing Promocional. Conta essa história aí. Estava havendo uma leve briguinha entre 2 amigos, que era o Geraldo Rondon da Rocha Azevedo e o Julinho Anguita. O Julinho tinha criado, o Geraldinho tinha criado uma campanha de marketing de incentivo, cuja mecânica era bastante similar à outra, mas não a comunicação em si. E os 2 acabaram tendo um impasse dizendo que se tratava, de certa maneira, uma cópia, como, na realidade, a grande maioria dos clientes achava que, quando tinha uma mecânica definida de fazer determinada campanha, é como se aquilo fosse de posse de propriedade dele e não pudesse ser utilizado por outras empresas, o que é um verdadeiro absurdo. Mas o fato é que os 2 me elegeram dizendo o seguinte, olha,
como você é o mais velhinho de todos nós, está nesse ramo há muito tempo, o que você disser, nós vamos aceitar entre nós dois. Se você disser que não pode desenvolver uma campanha porque ela copia, a gente aceita. Muito bem. Eu os convidei para jantar em minha casa, e convidei também, na época, o Arnaldo Scolano, que dirigia, o falecido e querido Arnaldo Scolano, que dirigia a unidade de merchandising da, então, Mauro Salles Publicidade. Eles chegaram às 8 horas da noite de uma sexta-feira em casa, saíram às 4 horas da madrugada. Nós ficamos, além de eliminar os ranços que existia, que não havia cópia nenhuma, era simplesmente um problema de mecânica e não justificava nenhum impasse entre eles, nenhuma briguinha, nós acabamos discutindo toda a necessidade de se ter uma entidade forte para que ela pudesse regulamentar essas atividades. Já tinham ocorrido alguns esforços antes. Eu me lembro que quando eu estava na propaganda da Thomson, na agência de propaganda, eu fui convidado pelo pessoal da Totem, da Pentágono, da DEU, da Ritmo, para montar uma unidade, um grupo de promoção de vendas e merchandising. Nós nos reunimos para montar essa unidade e a única pessoa convidada que pertencia a uma agência de propaganda, por incrível que pareça, era eu. Eles não queriam ninguém de agência de propaganda, só o pessoal que trabalhava com promoção. E eu alertei, falei, isso daqui tem que estar aberto. O fato é que essa reunião e esse chamado GPM, eu tenho uma fotografia linda com todos eles, ele não vingou, porque ele não incluiu fornecedores, ele não incluiu as agências de propaganda, não incluiu os veículos, não incluiu nada. Era um grupo voltado exclusivamente para as empresas que trabalhavam com promoções. Com o conhecimento dessas dificuldades, em 1992, quando eu me reuni com o Julinho e com o Geraldo e o Arnaldo, nós acabamos discutindo as bases para fazer isso. E acabou culminando de que nós fizemos uma reunião com o apoio de Meio Mensagem e do José Vitor Oliva, exatamente em outubro de 1992, e lá nasceu, por incrível que pareça, compareceram mais de 700 pessoas no show days que foi cedido pelo Zé Vitor Oliva. E lá nós traçamos as bases de formação da, então, entidade Associação de Marketing Promocional AMPO. Coube a mim elaborar os estatutos da entidade e o código de ética. Eu diria que foi, talvez, um dos trabalhos mais prazerosos que eu pude fazer em minha vida. Eu, graças ao fato de ter contato com a Thomson internacionalmente e ter participado de uma reunião com organizações independentes de promoção no mundo todo, em Amsterdã e em Londres, eu acabei reunindo todos os regulamentos que existiam nesses outros países, os estatutos desses outros países, só não tinham os códigos de ética. Fui verificar a própria legislação brasileira disso, e coube a mim, então, elaborar os estatutos e o código de ética, que eu fico muito feliz de dizer que ele permanece, até hoje, 27 anos depois, funcionando. Completando esse código de ética, na época você me fez uma surpresa muito grande, me convidando para participar da formação da AMPRO e participando da primeira diretoria, e você pediu para eu dar uns pitacos nessa formação desse código de ética. Uns pitacos não, Zé. Era isso que eu queria complementar. Todos nós que estávamos lá, nós conhecíamos bem os estatutos e bem, digamos assim, todo o código de ética. Mas não tinha um regimento interno de funcionamento. E ali se precisava de uma experiência, principalmente de quem tivesse um lastro de um CONAR. Eu me lembro de que fui visitar o pessoal do CONAR e ficaram felizes da vida por tirar do CONAR toda a responsabilidade de ficar fazendo o julgamento e análise das atividades promocionais, que também não estavam, digamos assim, tão diretamente ligadas ao pessoal de propaganda. E aí eu convidei esse cara que está aqui na frente para ele escrever o regimento interno, que até hoje funciona junto com o Código de Ética e os estatutos da entidade. A experiência que eu já tinha do CONAR, né, eu participo do CONAR desde 1989 até hoje, o que me faz muito bem como conselheiro no Conselho de Ética, e eu já tinha ali alguma experiência de 4 anos. Alguma não, muita experiência. Atuando dentro dos princípios
do CONAR, que tem um estabelecimento muito rigoroso e muito profundo da sua atuação, e isso serviu para mim. Junto com uma outra coisa que eu não entendia, de que estava sendo formada uma associação de marketing promocional, e eu estava ligado a uma agência de propaganda. Na época eu era diretor e sócio. E eu perguntei para o Simone, falei, Simone, eu sou agência de propaganda, não tem nada a ver com uma associação do marketing promocional. E você, o homem de visão, que via até uma frase de um anúncio uma vez que foi feito por Augusto de Ângelo, que falava assim, o Augusto de Ângelo é um cara que consegue ver a árvore sem perder a visão da floresta. E você também era um cara assim. Obrigado. E você me respondeu na época dizendo, não, vai ser importante você, com a visão e conhecimento de dentro de uma agência de propaganda, emprestar o que pode ser feito para haver um trabalho harmonioso entre o que é feito dentro da área de promoção. Eu fiquei lisonjeado com essa presença e fiz isso com um prazer muito grande. E ninguém mexeu uma única vírgula no regimento que ele estabeleceu. Foi aprovado assim por todos os membros. Estamos chegando no ponto máximo de mais um episódio aqui do nosso É o que Parece. Você tem que continuar conosco, porque eu tenho certeza que é o que parece. Aquele que sabe o que contar está contando hoje um pedaço fundamental da história da comunicação publicitária, da comunicação promocional estruturada como é hoje no Brasil. E antes de terminar, eu quero que o Zé Francisco dê a frase do dia. A frase do dia. Eu pensei aqui uma frase do dia que tem a ver muito com esse cara que nós estamos entrevistando e vamos continuar no segundo tempo. A frase diz, de circunstâncias. A mesma água fervente que amolece a batata endurece o ovo. Não são as circunstâncias que mudam as pessoas, mas sim o que há dentro delas. E dentro delas, dentro do que existe dentro do João de Simone, nós só temos lições a aprender. Obrigado, Simone, e nós continuamos no segundo tempo, hein? Muito obrigado, pessoal. Continue conosco. O De Simone está aqui na escuta e sabe que vai continuar. E a gente só quer transmitir mais conhecimento, mais informação para quem gosta dessa atividade que é tão maravilhosa, que é a comunicação publicitária. Muito obrigado. Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini.